passada, nós falamos como é que surge a obrigação tributária, vimos a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador, vimos que a hipótese de incidência é a situação prevista na lei e que o fato gerador é a situação concretamente que ocorre aqui no nosso dia a dia, e vimos que a junção dessas duas figuras, da hipótese de incidência e do fato gerador, faz nascer a obrigação tributária e que esse nascimento ele decorre da lei, não precisa de manifestação da vontade do contribuinte ou do sujeito ativo. Agora, nós vamos falar sobre os sujeitos dessa obrigação tributária e, para isso, a gente vai pegar a obrigação tributária do tipo principal, certo? Porque a gente vai falar sobre figura de contribuinte e figura de contribuinte a gente só fala quando a gente tem obrigação tributária do tipo principal. Então, pegando aquela fórmula da obrigação tributária, a gente tem de um lado o sujeito ativo, do outro lado o sujeito passivo, no núcleo, no objeto, esse pagar, que a gente vai considerar aqui como sendo pagar um tributo, certo? E nos dois, no topo e embaixo, a gente tem aí os vínculos jurídicos, o direito de cobrar e o dever de pagar. Então, agora a gente vai colocar um microscópio aí sobre esses dois sujeitos da obrigação tributária, começando pelo sujeito ativo. Sujeito ativo, diz o artigo 119 do Código Tributário Nacional, sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Primeira coisa, esse dispositivo, quando ele fala ali que é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, é importante que a gente troque essa expressão competência por capacidade. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter uma pessoa jurídica de direito público que institui um tributo, nem sempre é ela que vai cobrar esse tributo. Quando a gente fala em instituir, a gente está falando de competência, que é o que a gente vai falar agora um pouquinho mais. Diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Então, o artigo 119, equivocadamente, diz que o sujeito ativo é aquele que tem a competência para exigir o cumprimento, para exigir o pagamento do tributo. E por que essa expressão está errada? Porque competência tributária é uma coisa, capacidade tributária ativa é outra completamente diferente. Então, quando a gente fala de competência tributária, a gente está falando daquela repartição que a Constituição faz, né? Então, os municípios têm a sua parcela de competência, pode instituir o ISS, pode instituir a COSIP, pode instituir o IPTU, os estados têm a sua competência, a União tem a sua competência. Exercem a competência como? Através, a gente viu o princípio da legalidade, leis em sentido estrito. Então, vou lá, vou instituir o ISS no município de Piraporinha. Isso é exercício de competência. Capacidade tributária ativa é diferente. A capacidade tributária ativa ela está relacionada com 3 ações, 3 verbos: cobrar, fiscalizar e arrecadar. Ah, mas quem institui o tributo não cobra, não fiscaliza e não arrecada? Na maioria das vezes, sim, esse raciocínio está certo. Na maioria das vezes, a pessoa jurídica de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e municípios, na grande maioria das vezes, essas pessoas jurídicas que instituem os tributos, são elas também que cobram, fiscalizam e arrecadam. Então, na maior parte das vezes, a regra, podemos dizer assim, né? Quem institui o tributo, institui e cobra, fiscaliza e arrecada. Então, tem essas duas atividades em comum, tanto exercício de competência quanto exercício de capacidade tributária, tá? Por que isso é relevante? Porque vai me indicar, às vezes, se o exequente, aquela pessoa que executa numa ação judicial que se chama de execução fiscal, né? Quem vai ser o exequente vai ser sempre quem tem a capacidade tributária ativa de cobrar, fiscalizar e arrecadar, certo? Qual é a diferença também entre esses dois institutos? A competência, gente, ela é indelegável. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo da União. A União nunca instituiu o imposto sobre grandes fortunas.
Será que a União pode delegar, pode passar essa atribuição de competência para um Estado que queira instituir? Não, porque a competência é indelegável. O município de Piraporinha nunca instituiu o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Será que o município de Piraporinha pode delegar esse ITBI para a União, por exemplo? Não, porque a competência ela é indelegável. Mas a capacidade tributária ativa, que é essa possibilidade de ser sujeito ativo, essa sim é delegável. Então, isso até está lá no Código Tributário Nacional, no artigo 7º, quando ele diz que, no parágrafo 3º, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Ou seja, esse parágrafo 3º está dizendo exatamente o que a gente vinha vendo até aqui, que não constitui delegação de competência o simples ato de conferir a um terceiro essa possibilidade de arrecadar um tributo, de cobrar um tributo, de fiscalizar um tributo, ok? Um exemplo típico dessa situação, alguns talvez lembrem, outros talvez sejam muito jovens e não passaram por essa mudança legislativa. Durante muito tempo, desde a edição da Lei 8212, que é a lei que fala do custeio da Previdência Social, a 8213 fala dos benefícios, mas a 8212 trata do custeio. Desde a sua instituição, a Lei 8212, ela atribuiu a uma autarquia federal, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, a atribuição de arrecadar a contribuição previdenciária. Vamos falar da contribuição previdenciária sobre a folha, né, que é a mais comum aqui. Então, o que a gente tinha? A gente tinha a seguinte situação: o artigo 195 da Constituição tinha uma previsão legal de que cabia à União instituir uma contribuição social sobre a folha de salários. A União exerceu a sua competência, não é? Porque quem faz lei? O INSS faz lei? Não. Quem faz lei, instituir tributo, lei em sentido estrito, é a União, através do seu poder legislativo. Então, a União instituiu o tributo, a contribuição previdenciária sobre a folha, só que essa mesma lei que estabeleceu o arquétipo do tributo, artigo 97, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo alíquota, ela também delegou ao INSS essa atribuição de cobrar. Então, a gente passou a ter uma situação na qual quem exerceu a competência, a União, não era quem tinha capacidade tributária ativa. Ou seja, durante muitos anos, quem executava as dívidas de INSS era o Instituto Nacional do Seguro Social. O que mudou? Em 2007 veio a lei da super-receita e alterou essa realidade e tirou essa atribuição de arrecadação do INSS e voltou para a União. De modo que hoje, se alguma empresa não paga a contribuição sobre a folha, quem é o exequente numa execução fiscal é a União, tracinho Fazenda Nacional, ok? E por que isso é relevante para a nossa aula? Porque quem tem essa capacidade tributária ativa, quem tem essa atribuição da ação de arrecadar é quem vai ser o sujeito ativo na nossa relação jurídica, naquela expressãozinha que a gente viu ali da relação jurídica tributária, ok? Então, competência é uma coisa, capacidade é outra. Posso delegar a capacidade? Posso. Posso delegar a competência? Não. Exemplo de delegação de capacidade, a contribuição sobre a folha para o INSS. Foi delegada em 91 e foi, vamos dizer assim, desdelegada em 2007. Ok? Então, esse é o sujeito ativo. Sujeito passivo. Sujeito passivo é quem vai pagar. E essa figura de quem vai pagar pode ser de dois tipos, duas modalidades, ok? Eu tenho a figura do contribuinte e a figura do responsável tributário. Então, normalmente, quando a gente fala de quem vai pagar, eu até mesmo aqui em várias aulas já falei, eu falo do contribuinte, 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 contribuinte. Tá errado? Não, não tá errado. Mas o contribuinte não é a única figura que a gente tem como hábil a estar no polo passivo dessa relação jurídica. A gente tem o responsável tributário também. Então, vamos ver a diferença dessas duas
figuras aí que são o contribuinte e o responsável. O contribuinte, a gente encontra essa definição bem certinha no artigo 121 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, vamos direto para o parágrafo único, tá? Sujeito passivo da obrigação principal diz ser, inciso 1, contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, inciso 2, responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. É bem simples essa diferenciação. A figura do contribuinte é daquela pessoa que possui relação pessoal e direta com a situação que é o fato gerador. Ou seja, trocando em miúdos, contribuinte é quem realiza o fato tributável. Vamos pegar de novo o ICMS. Qual é o fato tributável do ICMS? Circular mercadoria. O que a lei elege como momento apto para haver a tributação? A saída da mercadoria do estabelecimento. Então, quem é que vai ser o contribuinte do ICMS? Quem der a saída da mercadoria do estabelecimento, né? Que é quem? O vendedor. O vendedor dá a saída da mercadoria. Então, com esse exemplo, ficou bem fácil de visualizar isso. Responsável tributário. O responsável tributário, gente, ele é um terceiro. Mas não pode ser um terceiro que simplesmente estava passando na rua. Não. Tem que ser alguém que possui algum vínculo, né? Tem que ter algum liame, tem que ter algum vínculo. E esse vínculo, esse liame, ele tem que ser pensado pela lei, tem que ser escolhido pela lei. Então, isso está não só no artigo 121, tá? Que diz lá, decorra de disposição expressa de lei. Então, qualquer situação de responsabilidade tributária tem que estar prevista em lei, como também no artigo 128. Olha aí, mais uma vez a necessidade de lei para estabelecer responsabilidade tributária. Tem aí, às vezes, estado, município querendo por decreto do executivo estabelecer responsabilidade tributária. Isso não pode. Só mediante lei em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar ou medida provisória, tá? Então tá lá, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade à terceira pessoa. A lei, tá? Então a gente tem aí essa afirmação no 128 do que a gente já viu no artigo 121. Precisa de lei para tratar da responsabilidade tributária. Um outro dispositivo muito importante é o artigo 123 do Código Tributário Nacional, que o que basicamente ele estipula? Ele estipula que as convenções particulares, elas não podem ser opostas ao fisco. O que isso quer dizer? Olha lá o texto do dispositivo. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Isso quer dizer que eu não posso, mediante uma convenção particular, o básico da convenção particular é um contrato, tá? Não posso, através, por exemplo, de um contrato, uma convenção particular, modificar a responsabilidade tributária. Eu vou dar dois exemplos que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Contrato de aluguel, ok? A pessoa A é proprietária do imóvel. Eu sou o locatário B. Eu pago para A para eu morar nesse imóvel, nesse apartamento, certo? Quem é o proprietário do imóvel? Pessoa A. A pessoa A é que realiza o fato tributável, ser proprietário do bem imóvel. Então, a pessoa A é contribuinte. Eu sou a pessoa B, eu sou o locatário. Ok? Então, eu assinei um contrato e lá no contrato da imobiliária diz que eu me obrigo a pagar o IPTU. Ok, eu me obrigo. Mas eu não paguei, porque eu tive problemas financeiros. O que esse dispositivo ele determina? Que essa convenção particular, em que pese ela atribua a mim a responsabilidade, vamos dizer assim, civil, de pagar esse IPTU, isso não vai servir como defesa para a pessoa A, por exemplo, caso o município vá cobrá-la. Ela vai dizer, não, eu posso até ser o proprietário, mas eu tenho aqui um contrato de locação no qual a pessoa B se obrigou a pagar esse IPTU. Ela não pode fazer isso. Por quê? Porque as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco.
ok? O outro exemplo é de compra e venda de empresas. Eu comprei uma empresa, paguei 5 milhões pela empresa, mas está lá no contrato que se surgir alguma dívida tributária do período anterior no próximo 1 ou 2 anos, que eu não vou me responsabilizar, que o antigo dono da empresa é que é o responsável. Não. A gente vai ver no artigo 133 que tem uma série de regras, né? No qual o adquirente de uma empresa, o adquirente de um fundo de comércio, ele tem sim responsabilidade. Então, ele não pode, por um contrato, uma convenção particular, se livrar dessa responsabilidade prevista em lei. Basicamente, é isso que o artigo 123 ele traz para a gente, ok? O artigo 126, que é o último que a gente vai falar nessa aula, ele fala sobre as atribuições, né, para eu ser sujeito passivo. Quais são os requisitos, né? Será que depende de algum requisito? Então, está lá no artigo 126. A capacidade tributária passiva independe, ou seja, não depende da capacidade civil das pessoas naturais, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício das suas atividades civis, ou de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. O que esse dispositivo ele quer dizer, gente? O inciso 1, ele diz que para eu ser contribuinte, né, ou responsável tributário, mas melhor ainda a figura do contribuinte, eu não preciso ser capaz civilmente. Ou seja, se eu tenho um filho que ganhou como herança de um avô, ou de doação de um avô, um imóvel, quem é o proprietário do bem imóvel? É o filho de 8 anos. Ele é capaz civilmente? Não, para efeitos civis ele não é, mas para efeitos tributários ele é. Ou seja, ele vai ter o carnezinho do IPTU lá com o nome dele, porque ele é o proprietário do bem imóvel. No inciso 2, a gente tem restrições temporárias de capacidade da pessoa natural. Então, eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que ficou durante muitos anos em coma. Essa pessoa que ficou durante muitos anos em coma, ela deixa de ser proprietária do seu veículo automotor, ela deixa de ser proprietária do seu bem imóvel, ela deixa de auferir renda? Não. Então, ela continua sendo capaz tributariamente, mesmo que ela não esteja capaz civilmente. E o inciso 3, ele traz isso para a questão das pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas, o ideal é que elas estejam regularmente constituídas na junta comercial, mas em determinadas situações a gente tem aquela famosa sociedade de boca, né? A sociedade de boca ou a sociedade que até tem um contrato, mas esse contrato não foi levado a registro. Então, essas sociedades, elas são irregulares. O que o dispositivo quer dizer é que eu não posso alegar a irregularidade da minha pessoa jurídica, entre aspas, né, a fim de me eximir de pagar determinado tributo. Então, vamos pegar alguns tributos bem emblemáticos. PIS, COFINS, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Quem é que paga esses tributos? Pessoas jurídicas, não é? Então, o que o dispositivo quer dizer é que se eu faço uma sociedade de boca, né, ou tem uma sociedade regular que não foi levada a registro, e eu começo a desenvolver atividades econômicas, e eu tenho faturamento, e eu tenho lucro, só que como eu não estou regularmente constituída, eu não vou recolher tributo nenhum, eu vou sonegar todos os meus tributos, eu não tenho nem contabilidade, eu tenho só a famosa planilha do Excel no computador, ok? Se eu eventualmente for fiscalizado e receber um auto de infração de PIS, COFINS, Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, eu não posso, mais uma vez, me beneficiar da minha própria torpeza e dizer, não, olha, senhor fiscal, eu não posso ser sujeito passivo dessas obrigações tributárias, desses tributos, porque eu não sou uma pessoa jurídica. E os únicos contribuintes possíveis lá na legislação são pessoas jurídicas. O dispositivo vem para dizer que basta que se forme o quê? Uma unidade econômica ou profissional. Então, esse é o objetivo desse dispositivo, ok? Então, vimos nessa aula a questão das figuras da obrigação tributária, sujeito ativo e sujeito passivo, né? Nos debruçamos nessas duas figuras.
E diferenciando na questão do sujeito passivo quem é o contribuinte, quem é o responsável. Lembrando que o contribuinte é aquele que realiza o fato tributável, né? Eu brinco que ele conjuga o verbo, ele realiza a ação. E o responsável tributário é um terceiro, que não pode ser totalmente alheio ao fato tributável, mas que a lei, sempre a lei em sentido estrito, né? A sua responsabilidade ela decorre da lei. Na próxima aula, nós vamos entrar, então, na responsabilidade tributária, tratando de todas as situações de responsabilidade tributária que existem aí no Código Tributário Nacional, ok? Até lá!